o programa Destaque Portuário está no ar. E o nosso entrevistado de hoje é Luiz Fernando dos Santos Lopes. Ele tem 39 anos, ele é casado, tem 2 filhos e é bacharel em administração com ênfase em comércio exterior, é bacharel em direito e possui MBA em gestão empresarial com ênfase em negócios internacionais. Atualmente ele é gerente geral do escritório de Santos da empresa North Star Sudeste Serviços Marítimos Limitada, que é uma empresa no segmento de agenciamento marítimo e brokeragem. Luiz, obrigado por participar do nosso programa Destaque Portuário. Obrigado a você pelo convite, boa noite. Vamos falar um pouco sobre a North Star, contextualizar um pouco como é que a empresa hoje, você atuando no escritório de Santos, o que a North Star faz hoje no mercado? Claro. A North Star hoje é agente marítimo, ou seja, atende embarcações no Porto de Santos e em outros escritórios, em outras cidades que têm seus escritórios próprios, tanto Recife, Maceió. Atendemos lá embarcações de granel sólido, granel líquido, barcos offshore, barcos de dragagem, ou seja, um mercado um pouco mais amplo, atendendo aí o segmento marítimo de forma ampla. Há quanto tempo ela está no mercado? Então, a North Star está no mercado desde 2011, são 3 anos já atendendo diversos clientes. Hoje, nós atendemos, aí, principalmente aqui em Santos, o mercado de granel sólido, açúcar principalmente, na área de granel líquido, principalmente importação de nafta, é um segmento que tem crescido bastante. Se você analisar os números da movimentação de junho, você vai ver um aumento desse produto significativo. Então, nesse contexto, nós temos crescido bastante aí nossa participação no mercado desse segmento de granel líquido. Antes da gente falar um pouco sobre a tua experiência profissional, até com carga granel, né, vamos falar um pouco da tua trajetória profissional. Como é que você trabalhou na indústria marítima e terminais? Inclusive, você hoje é professor nos cursos de comércio exterior e logística, lá da Unimonte. Você tem realmente uma trajetória forte em cima do comércio exterior, em cima da indústria de shipping. Como é que é a tua trajetória profissional? Sim. Eu iniciei minhas atividades profissionais em 1993, coincidentemente no ano da primeira lei de privatização dos portos, ou seja, mais de 20 anos. Iniciei numa agência marítima tradicional aqui em Santos, fiquei lá 15 anos, comecei lá praticamente como estagiário e cheguei a gerente da filial. Depois, lá exercia diversas atividades, claro, o gerenciamento de forma ampla do escritório, mas também cuidava de outras tarefas administrativas, até jurídicas, em função da minha atividade curricular, né? Depois passei ou melhor, sair da agência que estava, fui para um terminal de granel líquido, onde exercia lá o papel na área comercial, ou seja, prospectar novos clientes, buscar novos mercados para esse terminal. O terminal cresceu bastante nos últimos anos, fiquei lá 5 anos e depois resolvi empreender, né? Na verdade, eu sou um dos sócios da North Star, além de exercer a atividade de gerente aqui de Santos, eu sou um dos sócios também da empresa e tenho aí buscado diversificar as atividades da agência marítima, ou seja, não só como preposto do armador, mas exercendo também atividades paralelas, auxiliando importadores e exportadores nas movimentações de carga, principalmente no que tange à questão de demurge, ou seja, buscar alternativas dentro desse mercado para proteger também interesses da cadeia logística como um todo, né? Interessante é que o lado da indústria de shipping, ele realmente proporciona isso, né? Você, com a tua trajetória profissional e agora se torna um empreendedor, quantos que entram, né, na indústria marítima logo no início da sua carreira, no início da trajetória, e se tornam aí grandes empreendedores, se tornam às vezes até dentro da própria empresa, gerentes, diretores, presidentes, né? Parece que a indústria marítima ela permite isso em cima realmente de um dinamismo do próprio mercado, né? Não tenha dúvida. Aqui em Santos, principalmente, com o aumento das movimentações de carga nos últimos anos, nos últimos 10 anos saiu lá de 80 milhões de toneladas para 114 milhões de toneladas movimentadas no último ano, e a tendência é que esse número cresça. É claro que nós temos diversos gargalos, diversos investimentos a serem feitos em infraestrutura,
mas a tendência é que continue crescendo nos próximos anos. Não sei se o número esperado até 2024 seja compatível com a nossa realidade, mas a verdade é que esses números deverão continuar crescendo. Talvez não na proporção que cresceram nos últimos anos, mas a tendência ainda é de crescimento. Então isso proporciona diversas atividades correlacionadas ao porto, não só na área de agenciamento marítimo, agenciamento de carga, operação portuária, transporte, despacho e tudo que envolve a indústria marítima e portuária no que tange aqui o Porto de Santos, né? Que é o tema que nós estamos falando. Bacana. Agora vamos em cima da tua experiência, né? Você tem uma experiência em operações em terminais de movimentação de granel sólido e líquido, é bem expressivo quando a gente fala desse assunto, quando a gente fala que são cargas que representam mais de 60% da movimentação do Porto de Santos no primeiro semestre agora de 2014. Então a gente acha que o porto é container, a gente vê uma movimentação de container nas ruas, né? A gente pensa que porto é só container, quando na verdade, quando a gente olha para um lado de carga granel, seja sólido, seja líquido, a movimentação é mais de 60% em cima do porto, é bem expressivo. Na verdade é bem representativo, eu diria que até um pouco mais do que 60% do que é movimentado. Muitas vezes, para quem está fora do mercado portuário, acredita que o container seja o único meio de transporte de cargas, né? E pelo contrário, na verdade a maior parte de tudo que é movimentado do Porto de Santos é granel sólido e outra parte granel líquido. Como você mesmo disse, os números representam mais de 60%. É importante frisar o quanto isso é significativo para a movimentação do porto. Quando você fala em gargalo logístico, boa parte desse gargalo está em função exatamente dessas cargas, principalmente no período de safra. Não enfrentamos esse ano de 2014, gargalos que enfrentamos nos anos anteriores, mas é um alerta que fica para os próximos anos. As movimentações continuarão crescendo e os investimentos deverão continuar sendo executados no objetivo de a gente melhorar essa questão viária, né, dentro do Porto de Santos. Vamos contextualizar para quem está assistindo a gente, mais para a gente ter eles terem uma noção. Né, num número que nós pegamos aqui entre movimentação de carga granel, seja sólido ou líquido, a gente ultrapassa aí 6 milhões e 100 mil toneladas de carga movimentadas no Porto de Santos, considerando granel líquido e granel sólido. É uma movimentação, uma operação muito específica, né? Você com atendimento de armador, ela é totalmente diferente do que simplesmente uma carga, você atender um navio full container, um navio que venha com impactos menores, porque descarrega o container e vai embora. Sim. Né? Fala um pouco pra gente essa operação especial de atender um armador com carga granel, né? Chamado um graneleiro. Claro. Né? É diferente porque a carga é dedicada, ou seja, são poucos clientes envolvidos naquela operação. Um navio de container, um container, existem ali centenas de clientes envolvidos, importadores. No caso do granel líquido e sólido, não há tantas empresas envolvidas. Muitas vezes é uma única empresa que afretou aquele navio e exportará uma quantidade X de carga para a Europa, para a Ásia. Então, o atendimento é um pouco diferenciado, um pouco mais dedicado do que no caso do container. Ou seja, a sua relação com o cliente é muito mais próxima. Você deve informá-lo a todo tempo sobre a movimentação, sobre chegada, sobre a operação em si, sobre os problemas que podem ocorrer durante a operação. Então, o seu relacionamento com o cliente é muito mais próximo no caso, comparando, né, a questão de carga unitizada. Qual que você acha o maior desafio hoje? Para você atender esse tipo de armador, esse tipo de navio específico, né, de carga granel? Qual que é o teu maior desafio em cima disso? Um desafio que nós temos enfrentado é a questão do custo portuário. Os armadores reclamam a todo tempo em relação a custos portuários, principalmente em relação à praticagem, ou seja, a entrada e a saída dessas embarcações do Porto de Santos. Isso está sendo discutido correntemente em relação a isso. Um outro ponto também é a questão do calado, ou seja, os armadores e afretadores ainda discutem muito o porquê do Porto de Santos ter investido tanto, um valor tão grande, né, mais de R$1 bilhão já investidos em dragagem, e o resultado ainda não ter sido atingido, ou seja, 15 metros de calado em toda a extensão. Nós sabemos as dificuldades que estão sendo enfrentadas, mas o tempo
que isso já está ocorrendo, já era para ter sido resolvido há muito tempo. Hoje nós estamos em 14? Hoje, 14 metros, podemos arredondar para 14 metros, na maré alta ainda. Na maré alta? E não em todos os berços, ou seja, dependendo do berço, esse calado pode ser de 12 a 13 metros. Então, isso atrapalha muito as movimentações. Navios que poderiam carregar uma quantidade muito maior de carga, deixam essas cargas em Santos em função do calado. Existem navios, a CEP publicou que o número de embarcações no Porto de Santos diminuiu e isso está relacionado à capacidade de receber navios de maior porte. Sim. Você tem experimentado isso na atividade? Sim, não tenha dúvida. Clientes poderiam fretar navios maiores para transportar uma quantidade muito maior de carga e, em função da restrição de calado, deixam parte das cargas em Santos ou acabam fretando outros navios de menor porte, com custo maior de frete, em função dessa dificuldade de calado em Santos. Entendi. Agora vamos falar um pouco das cargas que você... Que tipo de carga hoje você atende em cima desses navios a granel? Quais são as cargas que hoje você atende aqui no Porto de Santos? Então, nós atendemos açúcar e cargas líquidas, como nafta e etanol. Na verdade, o volume de etanol tem caído bastante esses últimos meses, em função do mercado, mas em contrapartida, o volume de cargas petroquímicas, especialmente nafta, tem aumentado bastante a importação, com novos players aí entrando no mercado. Interessante que é bem expressivo, né? A gente tem uma numeração, uns números aqui de movimento geral acumulado no Porto de Santos, que você atende açúcar que só perde da soja. Sim. Né? É o top 2, né? Exato. No caso de exportação, com 6 milhões e 500 mil, um pouco mais disso, de toneladas de cargas de açúcar no trabalho da exportação. É bem expressivo, é um atendimento bem especial esse caso de açúcar, né? Não tenha dúvida. Se você pegar os números dos últimos 10 anos, o açúcar é uma das cargas mais representativas no Porto de Santos, junto com a soja. Podemos dizer que é um porto doce, né? Em função Sim. do açúcar que movimenta. Sim, sim. E como é que é essa operação? Como é que a carga, como é que o açúcar chega aqui no Porto de Santos? Como é que funciona esse processo modal até realmente o embarque do açúcar aqui na cidade? Isso é uma dificuldade que os exportadores têm enfrentado. Na verdade, a matriz de transporte tem mudado nos últimos anos. Essas empresas têm investido pesadamente no modal ferroviário. Então, esse mix que era maior rodoviário há 10 anos atrás, tem mudado para o ferroviário. Isso tem diminuído o custo de transporte das usinas, que estão principalmente no interior de São Paulo, Mato Grosso, Goiás, algumas em Minas e no oeste do Paraná, trazendo essas cargas para Santos. E é o que manda a cartilha logística, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. O custo é pelo menos 30% menor em relação a quando você compara o custo rodoviário ao custo do transporte ferroviário. Então, podemos dizer que algumas empresas já estão trabalhando aí com 70%, 80%, sendo 80% ferroviário e 20% rodoviário. Então, isso tem ajudado bastante também a questão do gargalo logístico que nós enfrentamos aí nos últimos anos. Agora, vamos falar da operação portuária do açúcar. Ele depende totalmente das condições climáticas, chovendo, não chovendo. Como é que hoje os terminais de açúcar aqui em Santos estão desenvolvendo essa operação portuária? Sim. Uma questão até engraçada. Se nós analisarmos há 20 anos atrás, onde não tinha ainda os terminais mecanizados, a partir de 1998 surgiram alguns terminais que investiram pesadamente em todo equipamento que hoje opera esses navios. Ou seja, são shiploaders, são esteiras que trazem as cargas dos armazéns até o costado. Ou seja, no passado não tinha isso. No passado os caminhões estacionavam ao lado do navio, eram feitas vingadas no costado e embarcadas manualmente através de um guindaste de terra ou um equipamento de bordo. Então hoje essas operações são muito mais eficientes, muito mais performáticas. Hoje um navio de açúcar a granel carrega em um único dia 50 mil toneladas. No passado carregava 4, 5 mil toneladas. Então aumentou a performance, né, ou a prancha de carregamento significativamente. Então isso tem contribuído bastante para as operações não só de açúcar, mas aí também entra a questão da soja e todos os produtos sólidos que embarcam dessa maneira. Sim, vamos falar um pouco do granel líquido, para a gente lutar as duas
os dois lados. Do granel líquido, você trabalhou com álcool, que movimentou um pouco mais de 690 mil toneladas no acumulado agora de 2014, sendo, eu digo, o quarto colocado, perdendo para o petróleo e derivados, o suco cítrico e também o combustível, que é o consumo de bordo, que teria um pouco mais de embarque previsto, né, nessas estatísticas da CERP. Como é que é o trabalho do açúcar, esse atendimento? Como é que funciona hoje esse terminal de granel líquido aqui em Santos? Então, o terminal tem caído bastante a movimentação nos últimos anos em função do próprio mercado, né? A operação se dá muito parecida em relação ao açúcar, claro, que o transporte diferente do sólido é totalmente, ou quase 100%, se não posso dizer até 100%, rodoviário, ou seja, as cargas são transportadas das suas origens, que são as usinas ou as destilarias de álcool, até o Porto de Santos pelo modal rodoviário. Houve algumas tentativas de projeto para trazer parte dessas cargas ferroviárias, mas não foram bem sucedidas. Então, hoje o etanol é transportado das usinas até o Porto de Santos pelo modal rodoviário. Então, isso impacta um pouco a questão do custo, né? Ou seja, se houvesse uma forma mais eficaz de transportar essa carga das suas origens, né, da sua origem até o Porto de Santos, pelo modal que não fosse rodoviário, isso contribuiria bastante para o processo. O que é a operação portuária? Como é que a gente pode conceituar e explicar para aqueles que estão nos assistindo o que é a operação portuária? Bem, Daniel, a operação portuária envolve diversos segmentos e diversas faces, né? Primeiro, como conceito, a operação portuária é a transferência de um modal para outro modal. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, não se faz operação portuária sem transferência de carga. É importante mensurar até onde vai a responsabilidade de cada parte. Ou seja, quando numa descarga de operação portuária se dá a transferência de um navio, de uma embarcação, para o costado, o operador portuário tem essa responsabilidade, ou seja, de transferir, de tirar a carga do navio para o costado, ou, no caso do embarque, de transferir essa carga ou do próprio costado ou de um outro modal, seja normalmente rodoviário, para o navio. Então, é importante saber até onde vai a responsabilidade de cada um. A legislação portuária é muito ampla e pontua essa responsabilidade. Então, para quem estuda isso, para quem está envolvido nisso, é importante sempre pontuar as responsabilidades de cada parte, ou seja, a responsabilidade do operador portuário, a responsabilidade do transportador. É importantíssimo você fazer esse estudo e essa avaliação na operação portuária, não tenha dúvida. Agora, no caso de operação portuária, de carga e descarga na área portuária, né, remetendo para a embarcação, ou no caso de importação, retirando da embarcação para a área portuária, né, para essa zona primária, como é que funciona no caso do granel sólido a questão da responsabilidade desses navios graneleiros? O contrato, ele rege essa forma de operação portuária, as próprias responsabilidades, né? Sim, sim. Se você pegar de uma maneira ampla, esses contratos, principalmente de açúcar, de etanol, são todos FOB, ou seja, se usam com o termo FOB, que é Free On Board, para se avançar esses contratos. Então, a responsabilidade do exportador é entregar a carga a bordo do navio. Então, a responsabilidade dele é de armazenar essa carga, de contratar um terminal, armazenar essa carga e embarcá-la. Ou melhor, fazer a operação portuária na origem. Exato, exato. Então, a responsabilidade dele vai até o embarque da mercadoria. E, obviamente, envolve o operador portuário, que é um prestador de serviço, ou seja, é uma empresa contratada pelo produtor ou exportador, não necessariamente precisa ser o produtor, pode ser uma trading, por exemplo, para embarcar essa mercadoria. Então, mede-se a responsabilidade do transportador, ou seja, quando inicia-se a responsabilidade do transportador, inicia-se no momento que ele recebe a carga, né? Então, uma discussão que é recorrente é em relação, por exemplo, após a carga estar a bordo do navio, existe algum tipo de avaria, de quem que seria essa responsabilidade? Então é importante avaliar em que momento isso se deu e
como se deu, né? Por exemplo, um caso típico que há uma condição meteorológica diferenciada e essa carga pode vir a ser danificada por chuva. De quem é a responsabilidade? A carga já estava em poder do transportador. Porém, o transportador não conseguiu fechar os porões a tempo, em virtude do chip loader, está operando e o operador não tinha ter tirado aquele chip loader. De quem que é a responsabilidade? Daquele que já estava com a carga, de posse da carga, ou aquele que impediu que o transportador protegesse a carga adequadamente? Então é uma discussão que ocorre a todo tempo em sinistros que podem ocorrer durante uma operação portuária como essa. Por isso que é a preocupação realmente de conceituar cada vez mais, entender o que é a operação portuária e como desenvolve isso hoje. Sim, no mercado, né? Vamos falar um pouco do Porto de Santos. Nós estamos aqui num programa regional e recentemente foi publicado pela CEP um recorde, agora de junho de 2014, de movimentação de carga no Porto de Santos, que alcançou cerca de 9,8 milhões de toneladas de cargas movimentadas, o que cresceu aí um percentual de 5% do mesmo período apurado no ano passado. Como é que você vê esse recorde? O que você entende? Qual é a tua visão em cima realmente dessa atividade do Porto de Santos? O Porto de Santos vem crescendo ano a ano. Ano passado movimentou, já dissemos aqui, 140 milhões de toneladas, e esses números vêm crescendo. Eu acredito que o ano de 2014 não seja diferente, esse número aumente novamente. Alguns pontos são importantes. Para esses números continuarem crescendo, o Porto, a administração do Porto e a CEP agora à frente disso, precisa concentrar forças, primeiro, na questão estrutural do Porto, ou seja, dar condições para que aqueles que estão à frente das operações, ou que estão os usuários dos portos, principalmente importadores e exportadores, tenham condições de levar e buscar suas cargas de forma adequada, com custo baixo. E para isso precisa-se de investimentos. A questão do calado também é essencial, ou seja, que efetivamente a CEP consiga realizar a licitação que está sendo postergada mês a mês e que efetivamente realize a dragagem no Porto de Santos e atinja seus objetivos. E trabalhar na redução dos custos portuários, principalmente o custo do Brasil. É uma dificuldade enorme para os exportadores pagarem valores exorbitantes para movimentarem suas cargas em portos. Nós sabemos que os custos que envolvem a operação como um todo, eu citei aqui a questão da praticagem e outros custos envolvidos na operação, acabam encarecendo o frete e, por consequência, toda a operação. Mas precisamos imediatamente rever essas questões e trabalhar em conjunto para que consigamos aumentar as movimentações de forma perene e eficiente. Agora, Luiz, o que você atribui a esse crescimento de 5% ao mesmo período do ano passado na movimentação de carga no Porto de Santos? Com tanto problema que nós temos, com tanta dificuldade de acesso viário, com tantas situações que você mesmo muito bem explanou agora, o que você atribui a esse crescimento? Faz parte do próprio crescimento natural da região, das cargas? O que você atribui isso? São momentos de mercados. Se nós analisarmos os produtos que sofreram esse aumento, como soja, como produtos petroquímicos, vai depender muito da condição do mercado naquele momento. A questão da nafta é pontual, ou seja, a Petrobras tem utilizado as naftas para a produção da própria gasolina e não vendendo essa carga para as indústrias petroquímicas. Então são situações pontuais que estão ocorrendo. Na soja, você está no momento de safra, então são aumentos pontuais. Outras cargas diminuíram suas movimentações e pelo mesmo motivo, ou seja, são condições mercadológicas. Bacana. Agora, esse acesso viário aqui no Porto de Santos, ele sempre é uma eterna discussão, né? Sim. Como é que a carga chega aqui, essa dificuldade que nós temos, até em recente entrevista que fizemos aqui com o Samir Ked, falando do Porto 2024, ele apresenta, até sob protesto, essa projeção de até 2024, 230 milhões
de carga, e não porque o porto não poderia fazer, mas sim porque não tem como chegar. Né? Isso inviabilizaria o entorno, né, do Porto de Santos, a região que está em torno do Porto de Santos. Né? Como é que você tem avaliado isso, essa questão realmente de acessibilidade aqui ao porto? Eu compartilho com essa opinião. Realmente, para se atingir um volume praticamente o dobro do que nós movimentamos hoje, os investimentos deveriam ser imensos, e nós não vemos todos esses investimentos. A dificuldade para se chegar no porto ainda é grande. Os investimentos que foram feitos não foram ainda satisfatórios, os resultados não foram ainda satisfatórios. Parte do porto ainda nem se terminou a perimetral, principalmente na região da Lemoa e do Saboó, ainda continuam de maneira precária. Os caminhões enfrentam ali um asfalto inadequado para a movimentação de caminhões, o acesso é muito difícil. A questão ainda do complexo Anchieta Imigrantes para chegar no porto enfrenta ali dificuldades enormes quando existe um excesso de caminhões entrando ou saindo do porto. Então, para que se tenha realmente um resultado melhor, deve-se criar alternativas de chegadas ao porto. Talvez a questão de você ter um acesso direto da margem direita para a esquerda, isso facilite a movimentação dentro do porto. Novos acessos dos complexos Anchieta Imigrantes, ou se criar novas vias de acesso do Planalto para Santos, investir mais em modais como o ferroviário, talvez parte também do fluvial quando se fala na Grande São Paulo, ou seja, que diminua esse número de caminhões que hoje é exorbitante. Então, assim, tem-se diversas maneiras, diversas ferramentas para melhorarmos esse acesso e, quem sabe, realmente em 2024 chegar a esse número. Mas demandará muito investimento e muita boa vontade de quem está à frente das decisões. E com a palavra os governantes. Com a palavra dos governantes. Tá certo. Vamos mudar um pouquinho de assunto para a gente falar de algo bem legal, bem gostoso, que é a sua viagem internacional, que recentemente você foi à Europa, né, fazer uma viagem comercial, uma viagem operacional. Conta um pouco para a gente, né, à frente do Novstar aqui no Porto de Santos. Você chegou recentemente dessa viagem internacional. Conta pra gente essa experiência, o que é que você foi fazer na Europa, o que é a Europa, qual é a visibilidade hoje que a Europa tem, que você encontrou diante de estrangeiros com relação ao Brasil. Conta pra gente um pouco essa experiência. Na verdade foi uma viagem comercial, ou seja, visitar alguns potenciais clientes, visitar clientes que já movimentam conosco, bater papo, entender um pouco melhor como está o mercado, o que eles enxergam como potencial o Brasil, e a resposta foi positiva. Os clientes que nós temos visitado continuarão fazendo suas movimentações no Porto de Santos, alguns com certa expectativa de aumento. Também existem, claro, preocupações enormes, e as preocupações nós já citamos aqui. É recorrente a questão do calado, ou seja, há uma preocupação em entender de que forma o Brasil resolverá essa questão da infraestrutura dos portos. Isso é uma preocupação que eles realmente têm. No momento que eles comercializam suas cargas, importando ou exportando, porque boa parte dessas empresas tem subsidiárias no Brasil, eles querem entender exatamente como que funciona e como o Brasil espera resolver o problema dos portos. Houve uma mudança no passado da legislação, mas depois de um ano ninguém consegue enxergar algo de resultado, algo concreto, de melhoria, né? Que tenha efetivado melhorias nos portos. Não só em Santos, mas nos portos no Brasil como um todo, né? Uhum. E essa é uma das principais reclamações deles, essa questão de infraestrutura. Sim, o que você sentiu nas mesas de reuniões? A expectativa que a gente enxerga, o que eles enxergam também, em função da mudança da legislação, novos terminais privativos deverão surgir. Aqui em Santos existem alguns exemplos e talvez isso crie condições melhores para as movimentações de carga. Ou seja, você sair um pouco, fugir um pouco dos portos organizados, né, dentro dos portos organizados, e operar com os portos, ou melhor, com os terminais privativos. Talvez tenha um ganho
tem uma melhoria significativa nos próximos anos. Todos os investimentos estão sendo feitos, novos terminais que devem surgir por todo o Brasil. Ou seja, até por não ficar, a partir do momento de ser privativo, ele não fica dependendo de uma licitação, não fica dependendo de algo governamental. Exato. Né? Então isso gera mais segurança para a operação Não deles. tenho dúvida nenhuma. Sim, e como é que é a expectativa? Existe essa posição deles de crescimento na exportação para eles, né? Para a importação aqui no Brasil? Como é que é essa expectativa de crescimento para eles? Então, é claro que o número de clientes que foi visitado são diversos segmentos, mas parte deles tem uma expectativa boa para os próximos anos. É claro que nós teremos eleições agora, em outubro, talvez mudanças significativas possam ocorrer, então existe essa insegurança e investimentos com certeza não serão feitos antes desse período eleitoral, então ainda temos que esperar um pouquinho mais para colher esses resultados, os novos investimentos que poderão ser feitos. E Luiz, qual que é a visão que você volta da Europa com relação a esses estrangeiros? O que eles têm de visão para esse relacionamento comercial com o Brasil, o comércio exterior? Né? A preocupação maior é exatamente a insegurança, não digo talvez jurídica, mas de mudanças significativas a todo tempo, né? Ou seja, existe uma preocupação em relação à questão de licitações, se realmente essas licitações que foram ganhas pelas empresas serão cumpridas nos próximos anos, com uma troca de governo poderão surgir novas regras, então existe sempre uma segurança jurídica em relação a isso e de que forma que eles vão tratar e de que forma serão feitos os investimentos no futuro. Bacana. Estamos aqui com o Luiz Fernando dos Santos Lopes, infelizmente o nosso tempo ele se esgota, a gente vai ter que encerrar essa entrevista, mas para nós é um privilégio ter você aqui no programa Destaque Portuário, a voz, né, da carga a granel sólido, granel líquido, podendo demonstrar que o porto é muito mais do que container, que o porto realmente tem uma movimentação expressiva em cima dessas atividades. E Luiz, quero agradecer pelo teu tempo, por você ter vindo até aqui para a gente poder bater esse papo, que com certeza foi um papo muito construtivo para aqueles que estão nos assistindo. Obrigado, Daniel, prazer é meu e um novo convite, com certeza aceitarei. Bacana, e teremos sim. O Luiz Fernando, ele é professor na Universidade Montserrat, na Unimonte, né? Nos conhecemos lá até, hoje ele leciona aula de gestão portuária e também no lado de comércio exterior e logística, né? E realmente os alunos têm grandes notas positivas com relação a toda a explanação, um homem de 20 anos de mercado que pode realmente agregar muito em cada uma das atividades. Obrigado aí pela presença no nosso programa. Você no próximo domingo, você conta com a gente aqui, um encontro marcado no Destaque Portuário. Esse programa a partir de amanhã vai estar disponível no YouTube, destaqueportuario.com.br, também você conhece um pouco mais das notícias, das entrevistas, daquilo que a gente pode realizar e entregar para você de informação. Obrigado pela sua audiência e até o próximo domingo. Uma boa semana para você.